Justiça Federal do Rio de Janeiro determina transferência do ex-governador Sérgio Cabral para presídio federal. Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado sob suspeita de receber milhões em propina para fechar contratos públicos. Caso do ex-ativista italiano Cesare Battisti deve ser julgado amanhã pela primeira turma do STF. Ministro Alexandre de Moraes determina suspensão nacional de processos sobre revisão anual de remuneração de servidores públicos até que o STF julgue o caso. Justiça determina que a União trate água consumida por 2 aldeias indígenas no Pará e no Amapá. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça Federal do Rio de Janeiro determina transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou o pedido do Ministério Público para que o ex-governador seja transferido da cadeia pública na Zona Norte do Rio para um presídio federal. A alegação era que Sérgio Cabral teve acesso a informações privilegiadas na prisão. Essa decisão da transferência ocorreu durante um interrogatório tenso nesta segunda-feira sobre a suposta compra de joias para a ex-primeira-dama Adriana Anselmo com dinheiro de propina. Marcelo Bretas se irritou quando Cabral disse que a família do juiz trabalhava com a venda de bijuterias. O presídio para onde o ex-governador será levado ainda não foi divulgado. A defesa de Cabral disse que vai recorrer ainda nesta segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. William. Obrigado, Viviane. A mulher do italiano Cesare Battisti, Priscila Pereira, enviou uma carta ao Supremo Tribunal Federal com um apelo para que o ex-ativista possa permanecer no Brasil e assim sustentar o filho do casal de 4 anos. A mensagem, escrita à mão, foi protocolada nesta segunda-feira em uma ação que será julgada nesta terça, na primeira turma do STF. Os ministros vão decidir se o caso será julgado na própria turma ou no plenário do STF. Em Santa Catarina, um pet shop foi condenado a pagar indenização à dona de um cachorro. O animal morreu durante uma sessão de banho e tosa. Para a Justiça, houve falha na prestação do serviço. Ariel, esta carinhosa poodle de 17 anos, ficou cega no primeiro ano de idade. A dona conta que a cachorrinha perdeu a visão depois de uma sessão de banho e tosa. Eu notei o olhinho dela vermelho, muito vermelho, e estava muito irritado e com um pouquinho de pus. Aí eu não associei diretamente ao banho e achei que pudesse ser alguma coisa da grama, porque ela descia na época e tal. E esperei, aguardei. No dia seguinte, continuou e ela estava queixosa e resolvi levar no veterinário. E lá no veterinário, a doutora Gláucia me falou que ela tinha sido queimada por um secador de cabelo. Depois do trauma, Mila nunca mais levou a cachorrinha, nem os outros 2 gatos de estimação, ao pet shop. Eu tenho uma moça, uma senhora, na verdade, que está comigo há 14 anos e meio, que ela vem em casa, ela dá banho, ela tosa, ela faz tudo aqui em casa. Então, nunca mais eu levei em pet shop. Este advogado explica que, mesmo sendo animais, o caso é julgado com base no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de má prestação de serviço. O Código do Consumidor e o Código Civil, aplicados simultaneamente, eles dizem que toda a falha na prestação do serviço que venha causar um dano ao objeto ou ao animal, no caso, ele tem que ser ressarcido pelo prestador do serviço. Agora, de outro lado, é importante que o proprietário do animal também comunique, ou até mesmo, se às vezes é uma coisa superficial, um machucado, por exemplo, de que ele faça a reclamação na hora. Até porque, embora o princípio da inversão do ônus da prova, da responsabilidade objetiva, ele não se aplica automaticamente, devendo haver a prova do nexo de causalidade. O que é esse nexo?
é provar que há um vínculo entre o fato que aconteceu, no caso, por exemplo, um serviço realizado num pet, e o dano que o animal sofreu. Em Santa Catarina, um pet shop foi condenado a pagar R$4.000 de indenização por danos morais à dona de um cachorro. Segundo o processo, o animal morreu enforcado depois de pular da mesa em que estava. O entendimento da justiça foi que houve falha na prestação do serviço e que o pet shop é responsável pela segurança do cachorro durante qualquer procedimento. Para este veterinário, apesar de não haver uma pesquisa específica, casos de animais de estimação que se machucam ou ficam doentes depois de algum procedimento em pet shop ou clínicas estão cada dia mais frequentes. Para evitar transtornos, a dica é buscar um local de confiança e estar com as consultas de rotina e vacinas do pet em dia. A medicina preventiva sempre é melhor que a terapêutica. Então é importante visitas regulares ao médico veterinário, não só quando é filhotinho para fazer vacina, não. Tem que ir o tempo inteiro, acompanhar com os check-ups, a avaliação médica, porque o médico veterinário, de fato, é o profissional mais preparado, ou, na verdade, o único profissional preparado, de fato, para identificar esses problemas precocemente. E, obviamente, a gente conseguir evitar uma evolução mais trágica lá à frente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O caso teve repercussão geral reconhecida pelos demais ministros. Uma ação será julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a decisão vai valer para todos os casos semelhantes. O julgamento ainda não tem data marcada. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça determina que União trate água consumida por 2 aldeias indígenas no Pará e no Amapá. A gente volta em instantes. A Justiça Militar Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Militar e transformou em réus 5 militares do Exército acusados de agir culposamente em treinamento que terminou com a morte de 3 soldados por afogamento. O caso aconteceu em abril deste ano em Barueri, na Grande São Paulo. Eles vão responder por 2 crimes previstos no Código Penal Militar: homicídio culposo e lesão corporal culposa. O caso será julgado por um Conselho da Justiça Militar da União, formado, neste caso, por 4 oficiais do Exército e um juiz federal. A Justiça determinou à União que trate a água consumida por 2 aldeias indígenas que ficam no Amapá e no norte do Pará. A decisão, em caráter liminar, atende a pedido do Ministério Público Federal. A União vai ter 90 dias para distribuir um produto para tratar a água consumida pela população indígena que vive no Amapá e norte do Pará e torná-la potável. E em 120 dias, os sistemas de abastecimento de água devem passar por manutenção ou reforma para entrar em funcionamento. A determinação é da Justiça Federal, que aceitou a ação civil pública ajuizada em agosto pelo Ministério Público Federal no Amapá. Desde 2011, o MPF investiga problemas no serviço de saneamento básico oferecido. Um relatório produzido pela FUNAI apontou que a maioria das populações indígenas consome água diretamente dos rios. Com isso, estão sujeitas a uma série de doenças, como hepatite e cólera. Na decisão, a Justiça Federal fixou multa diária de R$2.000, caso a medida seja descumprida. O TRF da Primeira Região, em Brasília, reconheceu que a União e mais 3 autarquias podem ser processadas em ação que pede o pagamento por danos causados pela implantação da usina hidrelétrica de Santo Antônio e de Jirau. O pedido de indenização foi formulado por um produtor rural contra as empresas Energia Sustentável do Brasil e Santo Antônio S.A., responsáveis pelas construções das hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, no norte do país. Ele alegou que sofreu prejuízos com a atividade agrícola por causa da implantação das usinas e cheias no Rio Madeira, o que teria provocado prejuízos também para outros agricultores. Uma das empresas processadas, a Energia Sustentável, pediu à Justiça Federal de Rondônia que incluísse na ação a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o IBAMA e a União. A Justiça Federal de Rondônia negou o pedido, o que levaria o processo para ser julgado pela Justiça Comum. Mas, em recurso ao TRF da Primeira Região em Brasília,
a empresa conseguiu rever este posicionamento. A 5ª turma do tribunal sinalizou que a União e as autarquias envolvidas no processo de licenciamento e concessão das usinas também podem ser processadas. Para o relator do recurso, desembargador federal Souza Prudente, em virtude da função fiscalizadora do IBAMA e das demais agências, é possível que o poder público seja responsabilizado se ficar comprovada a ocorrência de danos e prejuízos em virtude da concessão e implantação das usinas. O mérito da ação, que verifique se o produtor que moveu o processo tem direito ou não à indenização, ainda vai ser julgado. Um engenheiro comprovou que foi obrigado a sair da empresa que trabalhava e o TST anulou a demissão. Agora o ex-empregado terá que ser indenizado. A decisão foi da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Em juízo, o empregado afirmou que após 26 anos de trabalho na fábrica, em São Paulo, foi acusado de negligência no exercício das funções e coagido a pedir demissão, sob pena de ser despedido por justa causa. O trabalhador também afirmou que todos os integrantes de um mesmo grupo de trabalho foram afastados, acusados de desempenharem as atividades com descaso. Em primeira e segunda instâncias, a coação foi reconhecida e o pedido de demissão convertido em dispensa imotivada. A decisão levou em conta a declaração de um ex-representante da Nestlé, que confirmou a dispensa de 8 integrantes do projeto por justa causa, enquanto outros tiveram a opção de pedir demissão. A empresa recorreu ao TST sustentando que o engenheiro era responsável por controlar, fiscalizar e preservar todos os bens permanentes da empresa. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, afirmou, no entanto, que o regional verificou que ocorreu coação. Assim, para ter outro entendimento, seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento que é vedado pela súmula 126 da Corte Trabalhista. O voto foi acompanhado por unanimidade. Com isso, o pedido de demissão do engenheiro foi anulado e a Nestlé condenada ao pagamento das verbas rescisórias. A FUNPRESP-JUDE apresentou os resultados de 2017 nesta segunda-feira na sede do STF, em Brasília. A fundação, criada há 4 anos, oferece opções de previdência complementar para servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. A Fundação apresentou os resultados dos investimentos deste ano. Segundo a diretora da FUNPRESP-JUDE, as metas estipuladas foram alcançadas. Esse ano a gente já está aí com 8,8% de rentabilidade acumulada até setembro. E a cada ano a gente refaz o nosso planejamento para o próximo ano a partir do que a gente tem de sinais da economia, de sinais do próprio orçamento da União, do número de contratações previstas para o ano seguinte. Nós vamos nos adaptando. Atualmente, 8.700 servidores do Poder Judiciário de todo o país participam da Fundação de Previdência Complementar. O modelo é de aposentadoria programada e possui as mesmas regras das instituições privadas. O diferencial, segundo o presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, é a alta rentabilidade com menor investimento. Ao aderir, como participante, ele vai ter também a contrapartida do patrocinador. No caso, um servidor do Supremo Tribunal Federal, ao fazer adesão, até o limite de 8,5%, o Supremo Tribunal Federal também contribuirá. Então, essa é uma vantagem que torna esse plano incomparavelmente melhor do que você, o servidor, individualmente fazer uma adesão a um banco. Para se inscrever no plano de previdência complementar da FUNPRESP-JUDE, basta o servidor do Poder Judiciário pedir adesão no Departamento de Recursos Humanos do órgão onde trabalha. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TST mantém demissão por justa causa de bancária acusada de se apropriar de cheques de clientes. A gente volta já já. O TST rejeitou o recurso de uma bancária demitida por justa causa. Ela foi acusada de se apropriar indevidamente de cheques dos clientes do banco onde trabalhava. O caso aconteceu em Cascavel, no Paraná. De acordo com o processo, a bancária recebia os cheques e, em vez de depositá-los na conta dos clientes, fazia o depósito em contas de parentes dela, para então sacar os valores. A trabalhadora pediu na justiça que o contrato de demissão por justa causa fosse extinto, alegando que a demissão dela não obedeceu os preceitos legais, já que não houve a descrição nem o enquadramento da suposta falta grave praticada.
O banco afirmou em defesa que a funcionária confessou o desvio dos cheques, além de ter plena ciência dos atos de improbidade administrativa e o mau procedimento que estava cometendo. O caso chegou ao TST depois de o pedido da empregada ter sido negado nas instâncias inferiores. Na alta corte trabalhista, a bancária argumentou que não foi demitida imediatamente, o que teria configurado perdão tácito por parte do banco. Mas, na quinta turma, o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, manteve o entendimento prévio. O relator ressaltou que os fatos apresentados pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná demonstram que não houve perdão tácito e que o banco, na verdade, se preocupou em apurar as irregularidades antes de dispensar a trabalhadora. Para mudar essa decisão, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é permitido pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. O estudante de 14 anos que atirou dentro de sala de aula na última sexta-feira em Goiânia foi transferido agora à tarde da Delegacia Estadual de Apuração de Atos Infracionais para um centro de internação para cumprir decisão de internação provisória. A princípio, ele deve ficar internado por 45 dias, prazo que pode ser estendido pelo Poder Judiciário. Os tiros causaram a morte de 2 estudantes e deixaram outros 4 feridos. Segundo colegas, o estudante que efetuou os disparos sofria bullying. O pai do menino prestou depoimento na manhã desta segunda e disse não saber dos casos de bullying. A mãe do acusado está internada em um hospital desde sexta-feira. Reforço gaúcho. O recadastramento biométrico de eleitores recebeu hoje o apoio do Rio Grande do Sul. A parceria vai ajudar a evitar fraudes. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e pelo governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori. Com o convênio, o TSE passa a ter acesso aos dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado para identificar pessoas que tentem tirar mais de um título eleitoral usando documentos falsos. O governo gaúcho também vai acessar informações da Justiça Eleitoral, como o cadastro dos eleitores com foto do rosto, assinatura digitalizada e impressões digitais. Com isso, nós estamos fechando um ciclo de segurança da urna eletrônica, evitando que possa haver fraude, fazendo com que a urna eletrônica só se abra mediante a apresentação da digital. O ministro Gilmar Mendes também visitou a Arena do Grêmio para agradecer o apoio do clube ao recadastramento biométrico. No dia 15 de novembro, durante a partida entre Grêmio e São Paulo, as crianças vão entrar com os jogadores usando camisas da campanha do recadastramento. E no intervalo vai ser exibida uma matéria feita pelo Núcleo de TV do TSE, explicando o que é biometria. O Superior Tribunal de Justiça organizou mais uma corrida do Judiciário. A 14ª edição teve mais de 300 participantes e a novidade foi o percurso de 15 quilômetros. O sol e o calor não intimidam. Esses são os participantes da tradicional Corrida do Judiciário, que neste ano está na 14ª edição. Com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros, o objetivo é estimular os servidores do Poder Judiciário à prática esportiva e a uma rotina mais saudável, o que traz benefícios para a vida pessoal e também profissional de quem se mantém na ativa. Promover a saúde dos servidores é promover a qualidade de vida. E tem percurso para todos os gostos, para quem está começando agora, para quem tem um pouquinho mais de experiência. Quando você tem estilo de vida ativo, você consegue minimizar esses efeitos deletérios do sedentarismo. O que a Secretaria faz é fazer da corrida uma forma de promoção de saúde e prevenção de doenças. Também participaram da corrida colaboradores da Justiça e do Ministério Público e até parentes dos servidores. José de Ribamar é pai de um servidor do STJ e competiu em todas as edições da Corrida do Judiciário. Ele afirma que iniciativas como esta lembram as pessoas da importância de cuidar sempre da saúde. A gente tem que zelar demais da saúde, né? Saúde é muito importante, porque sem saúde você não é nada, né? O Edivaldo foi o primeiro colocado no percurso dos 5 quilômetros e não é a primeira vez que ele ganha. Satisfeito com o resultado, ele conta os benefícios que a atividade física pode proporcionar para as pessoas. Eu acho que a corrida, ela traz muito para a vida da pessoa, para a saúde e para a vida pessoal também. Ajuda nos estudos, quem pretende fazer concurso público, que melhora a facilidade de aprendizagem, no relacionamento entre as pessoas, né, traz bom humor. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, dá o passo inicial para implantar nova funcionalidade do Sistema Eletrônico de Informações, destinada aos órgãos julgadores. O Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, chegou ao TRF1 há 3 anos
e possibilitou uma melhora significativa na organização do fluxo de trabalho. A ferramenta trouxe agilidade, transparência, interação, economia e outros benefícios. Agora, a funcionalidade chamada Sei Julgar deve facilitar o julgamento dos processos administrativos. E o primeiro passo para a implantação já foi dado com este encontro da gestora nacional do SEI com representantes de determinados setores do tribunal. Então, esse alastramento dessa funcionalidade que já está em uso lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região já há um ano, ele vem em bom momento, porque os processos administrativos tramitam e precisam ser julgados em colegiado. E essa funcionalidade nós não tínhamos, nem neste sistema que usamos hoje, que é o SEI, nem nos sistemas anteriores. A funcionalidade Sei Julgar começa pela distribuição dos processos e vai até o julgamento, com todo o controle necessário, as estatísticas e demais informações gerenciais. A gente tem 100% dos processos administrativos dentro do SEI, nada mais justo que tivéssemos também toda a sessão de julgamento com seus controles e mais, com um grande nível de inteligência artificial. Precisávamos dessa organização dentro do administrativo, porque há uma diferença aí muito grande entre processos administrativos e processos judiciais que já nascem distribuídos. A gente quer dar celeridade, né, aos processos que vão para os órgãos colegiados do tribunal. A lei da acessibilidade já passou por várias revisões, mas os desafios no cotidiano de pessoas com alguma deficiência ainda são muitos. Mas tem gente que não se rende e transforma barreiras em soluções. A Telva teve poliomielite quando criança e desde os 2 anos sente na pele as dificuldades da deficiência física. Contraí polio com 2 anos de idade, eu morava na cidade do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros. E naquela época, meu pai morava no fundo rural, que era onde era sítio, essas coisas. Não houve a vacinação, várias crianças contraíram a polio. Como eu fiquei muito debilitada, meu pai decidiu vir embora para Brasília para tratar aqui no Hospital Sara. Foi uma das razões que me ajudou muito, entendeu? Minha reabilitação. No Distrito Federal não é diferente. Ela sofre com a falta de acessibilidade, que transforma tarefas simples, como sair de casa, por exemplo, em algo bem difícil. A dificuldade maior são a mobilidade urbana, porque não existe acesso. Sempre faz o governo, assim, às vezes faz adaptação, mas não chama a pessoa com deficiência. No meu caso aqui perto da minha casa, ó, fizeram uma faixa de pedestre. Do lado tem a rampa de acesso, do outro já não tem. As calçadas são totalmente quebradas. Para a Telva, a maior dificuldade é a mobilidade urbana. E a gente vai acompanhar ela para saber como é que esse desafio. Vamos lá, Telva? Vamos. Aqui, ó, saindo da sua casa, pegando pela calçada, não tem como. Tem não, porque as calçadas são todas proporcionais. Umas são mais baixas, outras mais elevadas. Então, todo dia eu tenho que andar mesmo na pista, entendeu? Então, o jeito aqui é ir pela rua mesmo. Aqui já tem esse buraco que já dificulta. Se tiver um carro aqui estacionado, eu tenho que passar por lá. A lei federal diz que acessibilidade é a possibilidade e condição para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação, comunicação e tecnologias, como também de outros serviços e instalações, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, ou com mobilidade reduzida. Para garantir o cumprimento dessa lei, o analista jurídico Fernando Alencastro criou o projeto Direito Libras, que há 1 ano ajuda deficientes auditivos. A ideia surgiu a partir da edição da Lei 13.146, que é o Estatuto do Deficiente Físico, para dar efetividade aos artigos que estão ali dispostos, que garantem políticas públicas aos deficientes físicos, no nosso caso, especialmente aos surdos. A origem é o projeto familiar, meu e das minhas irmãs, porque nós temos, uma das nossas irmãs tem uma deficiência auditiva, é surda, e nós verificamos que no dia a dia da sua vida civil há diversas necessidades e até mesmo impossibilidades de realizações, de atos da vida civil, sem que seja traduzido em libras para que o surdo possa compreender e estar contextualizado no seu dia a dia civil. Do projeto que ajuda os deficientes auditivos, nasceu o site direitolibras.org, que oferece auxílio jurídico em relação à discriminação e à falta de acessibilidade. O projeto Direito Libras tem também um cadastro
para que os intérpretes e tradutores em Libras se concentrem no site para quando as empresas, tanto elas públicas ou privadas, precisarem de um profissional em Libras, nós poderemos então indicar esse profissional em favor dos surdos. E não foi só o Fernando, não. A Telva também entrou na luta pela acessibilidade e criou a ONG União das Pessoas com Deficiência. Eu estou fazendo um projeto de trabalhar dentro das empresas educativas e nos colégios, para poder educar, né? Porque eu acho que começa com a educação e o respeito. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.